irmãos, gostaria de convidar você a colocar sobre os seus pés. Nós vamos dar início à ministração. Você que pode, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11. Se puder aumentar o fundo aqui um pouquinho, por gentileza, Marcinho. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11. Temos agora os irmãos que estão nos acompanhando pela página do Facebook da nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Hoje é o primeiro culto pós-pandemia, né? Depois de 50 dias da igreja fechada, nós daremos início aí às nossas atividades. Depois, ao final, e nas redes sociais também, eu vou passar a programação da igreja, tá? Como que vai funcionar agora. A igreja vai funcionar durante a semana. Nós vamos retornar com projetos, com outras ações, de uma situação, um jeito um pouquinho diferente, né? Por causa das restrições, mas nós vamos estar retomando as nossas atividades. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos essa história dos 10 leprosos, possivelmente todos já conheciam essa história. Eu não quero me deter ao contexto que essa história tinha, de onde Jesus vinha, para onde Jesus ia, e nesse detalhe não. Eu quero uma aplicação muito prática, muito direta, muito objetiva para a sua vida nesses minutos que nós temos, e eu creio que será enriquecedor para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós vamos observar nesses leprosos é que, primeiro, a Bíblia deixa bem clara uma informação: eles eram 10 leprosos, estavam sendo preparados, assim vamos dizer, mas não preparados, mas estavam sendo colocados diante de Jesus, que poderia os curar naquele momento, poderia transformar a vida deles. Só que uma coisa moveu aqueles 10 leprosos a irem juntos até Jesus: maior é o que nos une do que o que nos separa. A doença, a enfermidade daqueles leprosos fez com que judeus e samaritano pudessem se unir. Só para que a gente possa compreender aqui brevemente. Obrigado, Alex, Deus abençoe. Para que a gente possa compreender aqui brevemente o contexto, o conceito dessa definição do ódio mortal que existia entre judeus e samaritanos. Eles não se falavam, porque lá atrás, quando teve a divisão dos reinos, o reino do norte, que ficava Samaria, o reino do sul, que era Judá, houve essa divisão, e aí eles entraram em conflito. Uns achavam que só os judeus iam para o céu, então eles rejeitavam os samaritanos rejeitavam os judeus, e era um rolo danado. Eles não se davam, era pior que palmeirense e corintiano. Era terrível o negócio, era tenso, era assim a ponto de morte. E aí nós vemos, a Bíblia deixa bem clara que um desses 10 era um samaritano. Um desses 10. Ali não tinha quem era mais leproso ou menos leproso. Ali não tinha quem era mais enfermo ou menos enfermo. Ali tinham 10 leprosos. A enfermidade deles não tinha grau para divisão entre eles, porque maior era o que unia eles do que o que separava.
Porque se um samaritano chegasse em Samaria, leproso, ele ia ser escorraçado, melhor dizendo, da sociedade. Ele ia ser posto para fora da cidade, ele ia ser humilhado. Se um judeu chegasse em Jerusalém, ele ia ser posto para fora da cidade. Da mesma forma que o samaritano, o judeu também seria escorraçado. Então os 10 encontram-se numa situação em que a diferença entre eles é muito menor do que aquilo que os une, que é aquele sofrimento entre eles. Só que por outro lado, eu estava lendo um comentário do Charles Spurgeon sobre esse texto. Por outro lado, e aí Spurgeon vai falar assim, que o maravilhoso nessa história é ver que 10 homens diferentes, 10 homens que se odiavam historicamente, estão indo juntos após reconhecer que a doença que eles tinham, só havia uma pessoa que poderia curá-los. Então aqueles 10 leprosos, e aí se a gente parafrasear para hoje, aqueles 10 pecadores, eles vão juntos, porque ali o meu pecado não é maior que o pecado da Patrícia, que o pecado do Anderson, que o pecado do Cleito, ou o deles é menor ou maior que o meu. Não, é todo mundo se junta e vai em rumo ao Senhor Jesus, porque sabemos que independente, indiferente do meu pecado, do seu pecado, é aquele que pode nos perdoar. Aquele que pode nos perdoar, ele não está olhando para ver se eu pequei mais que o Francisco, que a Fabiana, ou que um ou que o outro. Não, aquele que pode nos perdoar, ele olha para a cruz, ele não vê eu ou você, ele vê o seu próprio filho, que estava naquela cruz e derramou o seu sangue para nos purificar e nos arrancar essa lepra, esse pecado que havia dentro de nós, essa maldade no nosso coração, nos tirar da lama do pecado, e para que nós possamos estar aqui nessa noite glorificando e exaltando o nome do Senhor, para termos uma vida diferente, uma vida transformada. Ontem eu estava conversando com o Maurílio, e aí a gente falando, né, sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas e tal, é maravilhoso. E aí a gente chegou a uma conclusão: o peso que a religião coloca sobre uma pessoa não transforma essa pessoa, mas o jugo leve e suave que Jesus põe sobre ela, ou seja, aquela paz que excede todo entendimento, transforma a vida dessa pessoa. Que às vezes essa pessoa olha e fala assim: nossa, mas o pastor não me oprimiu, a igreja não me oprimiu, a religião não me oprimiu. O Senhor veio com aquela voz suave, como aquela brisa que foi ao profeta, e disse: ei, saia dessa vida, abandone esses maus hábitos, para de fazer isso, venha para mim, eu tenho algo transformador para a sua vida. E aí você vem com o seu coração aberto, sem aquele peso. Eu tenho que mudar porque a igreja falou que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar porque o pastor falou que eu tenho que mudar. Não, eu tenho que mudar porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é aquele que transformou a minha vida, maior é aquele que me arrancou das garras do inferno e me colocou no seu reino de amor. Maior é Jesus que habita em mim do que o diabo que me aprisionava. É isso que vai alegrar o nosso coração. E aqueles 10 leprosos, eles vão juntos. Eles vão juntos até Jesus. Eles não ficam ali: você não pode, porque você está mais leproso do que eu. Esses 10 leprosos refletem muito bem a igreja de hoje, ou a igreja de 50 dias atrás. Era uma igreja que, não a nossa igreja, não estou dizendo a nossa igreja, mas a igreja num contexto geral. Era uma igreja que apontava e falava: ei, você não pode porque você é pecador, você é assim, 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 você não pode se chegar diante de Jesus. E aí a pessoa fazia o quê? Em vez dela reconhecer: não, realmente eu sou pecador, mas eu creio em Cristo e Ele vai transformar a minha vida, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para me salvar. Aquela pessoa se fechava e ela abandonava. Eu não vou para a igreja porque lá na igreja tem um monte de gente que fica apontando. Aí quando a pessoa começava a mudar, chegava no trabalho, alguém falava para ela: mas agora você é crente? Mas por que você está tão diferente assim? Você não era assim? Agora você vai pagar de crentão agora? E aí o que acontecia? A pessoa murchava. Só que aí Deus foi trabalhando no coração desses leprosos e dos leprosos da nossa geração, e foi mostrando que o pecado do outro não é maior ou menor que o meu pecado. O meu pecado não é menor ou maior do que o pecado de uma prostituta que está lá vendendo o seu corpo agora na avenida, do que um travesti que está lá
está lá se prostituindo, do que um ladrão que está roubando nesse momento. Não, o meu pecado não é maior ou menor que o dele. Todos somos pecadores e todos somos carentes da misericórdia do Senhor. Precisávamos ir juntos, um dar a mão para o outro e falar assim: só Jesus pode mudar a nossa história. E saiu os 10, um ajudando o outro, falando: ei, eu sou pecador e você também, então vem cá, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar até o Senhor. Quem no seminário teve aula com o pastor Alessandro Capelari vai lembrar de uma frase que ele dizia assim: que eu sou um pecador que está mostrando a outro pecador aonde tem pão, a casa do pão, aonde vai ter vida, aonde vai ter alimento. Nós devemos ser aquele que reconhece: eu sou pecador, que se não fosse Jesus na minha vida, eu ia ser o mais miserável dos homens. Olha, ei, deixa eu te falar uma coisa: eu conheço um Jesus que mudou e transformou a minha vida. Eu conheço um Jesus que transformou a minha história. As pessoas lá fora, elas dificilmente vão pegar a Bíblia e começar a folhear para ver se o que você está falando é verdade. Elas vão olhar para a sua e para a minha vida, porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. As pessoas vão olhar a sua reação, as pessoas vão olhar a sua conduta, a sua forma de falar, a sua forma de se portar. É isso que as pessoas vão olhar. E se você der uma mancada, elas vão falar: mas você não é crente? E isso às vezes machuca o nosso coração, isso às vezes arrebenta com o nosso coração, porque às vezes acontece de uma forma como você não queria. O pecado, ele tem que ser acidental. Você não sai daqui: não, agora eu vou atravessar na preferencial sem parar, só para mim sofrer um acidente. Ninguém pensa desse jeito. É um acidente, aconteceu. Você não esperava que aquilo ali ia acontecer. Só que o acusador, o diabo, ele está ali pronto, ele está ali, parece que ele está de bituca ali, né? Como diz na gíria. Ele está ali só no mocó, esperando você dar uma mancada para ele apontar. E ele usa às vezes pessoas que mais vão ferir você para apontar: mas você está fazendo isso, mas você não é crente, você não pode fazer isso. Ou então essa pessoa guarda, e um dia quando você vai dar um conselho para ela que vai ser bênção na vida dela, ela fala assim: nossa, que conselho bom, mas você aquele dia você fez isso, isso e isso. É a falta dessa consciência que os leprosos tiveram. A Bíblia diz que eles foram juntos até o Senhor. Eles não ficaram um olhando para o outro e falando, tentando achar: não, peraí, você vai ficar por último, porque você não está tão leproso assim, né? Você está umas manchinhas brancas, mas não está tão leproso. Deixa eu ir primeiro, que o meu problema é maior. Não. A Bíblia diz que os 10 foram até Jesus, e os 10 clamaram por Jesus. Eles gritavam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles gritavam e gritavam e gritavam. Eles não pararam de gritar porque Jesus continuava passando. Eles não pararam de gritar se possivelmente alguém chegou e falou para eles: ei, para de gritar, como fizeram com Bartimeu. Ei, não incomode o Senhor, não. Eles gritavam e gritavam e gritavam ainda mais alto, porque eles sabiam que só Jesus poderia resolver o problema deles. Não tinha contato. O Márcio, quando estava ministrando aqui, ele falou: às vezes a gente deposita toda a nossa esperança, a nossa expectativa nos contatos que a gente tem. Não, pode deixar aqui, deixa comigo. Chegar lá naquela empresa, eu vou falar com o gerente é meu amigo, vai me abrir uma porta de emprego na hora. Nós não dependemos de contato, nós dependemos de Jesus. A nossa esperança não está em se eu conheço fulano ou ciclano. A minha esperança está se eu conheço ou não Jesus, se eu tenho um relacionamento íntimo com Ele, se quando eu falo Ele escuta a minha voz, e se quando Ele fala eu escuto a voz dEle. Porque quando nós estamos no meio de uma multidão, agora, hoje era para estar acontecendo a Expo Ingá, né? E vamos lembrar anos atrás, você ia na Expo Ingá no dia do aniversário de Maringá e era entupido de gente, aquele bolo louco e nego fregando suado no outro, aquela loucura, luz, sabe, aquele bolo de gente, aquela loucura toda. De repente, a mãe vê que o filho não está mais do lado dela. A mãe grita: filho! E chama o nome dele. Se o filho responder no meio de toda aquela multidão, e a mãe ouvir, ela vai saber aonde o filho está. Esse é meu filho que está gritando.
É incrível, é incrível. Se você assistir um documentário, desses documentários de animais, naquelas manadas, né? Aí passa, quando fala que a mãe ouve o rugido, o grunhido, a mãe ouve o grito do filhote no meio daquela multidão de zebras, de elefante, enfim, de gnus. A mãe sabe exatamente quem é o seu filhote. Se você pegar os pinguins, o pinguim pode ir lá no mar pescar, ele volta e ele vai direto no ninho. Ele sabe exatamente onde o seu filho está. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e nós não temos ouvido ao Senhor? E muitas vezes perguntamos: mas será que Deus está falando comigo? A pergunta às vezes tem que ser feita ao contrário: será que eu sei quando Deus fala comigo? Será que você sabe quando Deus fala com você? Será que eu sei quando Deus fala comigo? Porque às vezes eu estou lá de joelhos, eu estou lá em casa orando, falando: Senhor, fala comigo, fala ao meu coração. Deus, eu quero te ouvir, eu quero ouvir ao Senhor. Eu estou com o meu coração rasgado diante da tua presença, Deus. E aí eu levanto e penso: será que Deus falou comigo? Será que nós temos escutado a voz do Senhor? Porque aqueles leprosos, eles gritaram ao Senhor, eles gritaram: Jesus tem misericórdia de nós. Eles estavam na expectativa de duas coisas: que Jesus os ouvisse e que eles ouvissem a Jesus. Porque eles não clamaram para Pedro, eles não clamaram para João, para Tiago, para Felipe, para ninguém. Eles clamaram para Jesus. Eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. Eles não saíram pedindo para um, que pediu para outro, que pediu para outro, que pediu para outro, que passou um telefone sem fio, que mandou um recado, que mandou um zap para Jesus falar. Eles clamaram por aquele que poderia transformar a vida deles, porque eles precisavam de um milagre. Às vezes nós estamos tão desesperados por um milagre. Podia fazer aquele clichê aqui, né, de pregador: irmão, quem aqui precisa de um milagre? Aí tu levanta a mão. É claro, todo mundo que precisa de um milagre. Em alguma área da sua vida você deve estar precisando de um milagre. Ainda mais agora, depois dessa crise. Só que aqueles homens, eles precisavam de um milagre. Eles precisavam desesperadamente de um milagre. Porque ali eles estavam sem família, eles estavam sem amigos. Os outros amigos, cada um tinha 9 amigos. Exatamente 9 amigos. Porque eles não podiam ter contato com outras pessoas. E eles se deparam com Jesus. Eles se colocam num lugar onde eles gritam a Jesus. E o Senhor ouve a voz daqueles homens. E eles têm um encontro dinâmico e genuíno com o Senhor. Eles não julgaram quem estava mais leproso. Eles estavam juntos em busca de um único que poderia curá-los, que era Cristo. O milagre não gera fé, mas a fé gera milagre. Grave isso no seu coração: o milagre não gera fé. Quem aqui, agora pode levantar a mão, quem aqui já viu um milagre? Presenciou um milagre? Uma cura? Alguém? Se você já presenciou um milagre, você pode testemunhar isso. Aquele milagre, ele não aumentou a sua fé, ele fortaleceu a sua fé. É diferente. O milagre, ele não gera fé. Porque muitas pessoas que são curadas, elas continuam não crendo. Pode perceber. Quantas pessoas que, se a gente for falar sobre elas, foram curadas, pessoas no leito de morte foram curadas, e mesmo assim continuam não crendo. Porque o milagre não gera fé. Pedro, eu costumo usar sempre o exemplo de Pedro. Pedro viu pelo menos 3 pessoas ressuscitarem: Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Ele andou sobre as águas, viu Jesus multiplicar por 2 vezes os pães e peixes. Ele viu o cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, endemoniado ficar curado. Ele viu tudo isso. Só que ao final do ministério de Jesus, Jesus vira para ele e fala: quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Todos os milagres que aquele homem viu não gerou fé no coração dele,
não gerou conversão no coração dele. Porque antes de você ver o milagre, antes de você presenciar um milagre, você precisa crer. Por isso que o milagre não gera fé, mas a fé gera um milagre. Aqueles 10 leprosos estavam diante de Jesus, Jesus dá uma ordem para eles, uma ordem um tanto quanto inusitada. Eles clamaram a Jesus por misericórdia, para que Jesus pudesse se colocar no lugar deles, sentir a dor que eles estavam sentindo, retornar para o seu lugar de glória e assim os curar. Isso é misericórdia. E aí Jesus disse para eles: vão se mostrar aos sacerdotes. Quando eu estava meditando nesse tema, nesse tópico, quantas vezes Jesus fala para nós: vão até tal situação. Só que nós falamos: mas Senhor, peraí, eu vim até aqui pedir um milagre, me cura então, que eu vou até lá. Olha, vai lá falar para a sua família sobre o grande amor de Deus. Vai lá falar para os seus familiares sobre o que eu fiz na sua casa, que eu tenho uma grande obra na vida deles. E aí você fala: não, tá bom, Senhor, mas assim que o Senhor me curar, eu vou. Assim que o Senhor me der a minha bênção, eu vou. Às vezes condicionamos o milagre de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, em Ele fazer o milagre primeiro. Se o Senhor me der esse emprego, aí eu viro um dizimista. Se o Senhor me der aquela casa, aí eu faço tal coisa. Se o Senhor me der aquele emprego, aí eu faço isso. Se a minha mulher ficar assim, eu vou ser um homem diferente. Se o meu marido for assim, eu serei uma esposa diferente. Se os meus pais mudarem, eu serei um filho melhor. Eu sempre condiciono aquilo, o milagre de Deus, aquilo que eu quero. Então me abençoa primeiro, depois eu faço o que o Senhor quer. Aqueles leprosos, eles não questionaram a ordem de Jesus, porque eles chegaram para Jesus pedindo uma cura. E Jesus disse para eles: vão até os sacerdotes. Poderia ter passado na cabeça deles: mas por que a gente vai lá para os sacerdotes? A gente vai chegar lá diante dos sacerdotes. Primeiro, os samaritanos já ia ser jogado de lado. Segundo, o sacerdote ia botar a gente para fora de novo. Seríamos esculachados pela sociedade de novo. Seríamos humilhados por todos de novo. A nossa família seria pisoteada, seria humilhada. Ia ser um sofrimento terrível de novo, porque nós já passamos por isso. Eu tenho experiência nisso que eu estou falando. Eu não vou chegar até o Anderson, exemplo, e pedir perdão para ele de algo que eu fiz, porque um dia eu cheguei para ele e pedi perdão e ele rejeitou. Então eu não vou fazer mais isso, porque eu tenho uma experiência negativa naquela situação. Aqueles homens possivelmente poderiam ter traumas de terem sido escorraçados das suas cidades, postos para fora da cidade à força, expulsos do seio familiar, expulsos de dentro da sua própria casa, onde eles não poderiam mais tocar as suas esposas, os seus filhos. A sociedade, a religião matou aqueles homens, colocou aqueles homens para fora, dizendo para eles: ei, vocês não são bem-vindos aqui, vocês não podem estar no nosso meio. E aí Jesus fala para eles: vamos lá de novo. Às vezes Jesus está dizendo para nós, para mim e para você aqui: sabe aquela pessoa que te fez mal? Você quer ser curado, irmão, do perdão? Você quer abrir o teu coração? Vai lá de novo. Mas para que, Senhor? Para que eu vou lá? Aquela pessoa vai pisar em mim de novo, aquela pessoa vai me humilhar de novo, eu vou ser chamado de trouxa de novo, porque foi assim que aconteceu. Aquela pessoa vai pisar em mim, ela vai me humilhar diante de todo mundo. Só que a Bíblia não diz que aqueles leprosos foram curados quando chegaram aos sacerdotes. A Bíblia diz que eles foram curados quando estavam no caminho. Isso mostra que eles foram curados no processo. Aqueles homens, quando eles estão no meio do caminho, eles tinham, só para que você entenda como que era a cultura da época,
Se um leproso estivesse andando por uma estrada, ele tinha que cobrir a sua cabeça com um véu e gritar: impuro, 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 e saía gritando, para que se viesse alguém ao encontro dele, que fosse cruzar com ele o caminho, aquela pessoa pudesse ouvir de longe: impuro, opa, lá tem um leproso, deixa eu ir por aqui, porque eu não posso ter contato com ele. Ele é uma pessoa indigna, ele é uma pessoa imunda, ele vai me contaminar com o pecado dele, ele vai me contaminar com a doença dele, então eu não posso passar perto dele, eu vou dar a volta, eu vou cortar caminho dele. Imagina aqueles homens, 10 homens, indo até os sacerdotes e gritando no meio do caminho: impuro, 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 impuro. De repente um começa a olhar para o outro e começa a ver que ele está ficando curado, e ele já não está sendo mais, ele já não está mais impuro, ele está curado. E aí um começa a olhar para o outro e começa a ver: ei, você está curado, você não está mais impuro. Para de gritar que você está impuro, porque você não está mais, você está curado. Aqueles 10 homens são curados no processo, no caminho até ir ao sacerdote. Só que uma coisa acontece com eles que transforma a vida de um daqueles homens. Possivelmente, vamos conjecturar aqui, possivelmente eles estavam, quando eles são curados, eles ficam curados ali, ou no caminho, eles deviam estar pensando: nossa, quando eu chegar lá e eles verem que eu estou curado, eu vou poder pegar na mão do meu amigo, eu vou poder estar com ele de novo, eu vou poder abraçar a minha esposa. O outro fala: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo os meus filhos, eu vou voltar para os meus filhos, para a minha casa, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para a minha vida, eu vou ter a minha vida de novo. Um daqueles homens possivelmente falou assim: ei, vamos voltar para agradecer aquele homem que nos curou, vamos regressar até onde ele estava. Isso é gratidão. Aquele samaritano, ele foi na contramão de um mundo ingrato, porque nenhum dos 9 voltou, dos 9 voltou, só aquele homem, só o samaritano. Possivelmente ele deve ter falado para os caras lá, falou: oh, vamos voltar, vamos agradecer a ele, depois a gente vai até o sacerdote, porque para o sacerdote é só para a gente mostrar para ele que nós estamos curados, porque era o sacerdote que poderia dar o decreto se o leproso estava curado ou não. Porque aí a hora que o sacerdote visse aquele homem que ele não estava mais leproso, ele ia declarar aquele homem limpo e puro para estar novamente em sociedade. Ele ia poder voltar para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para os seus amigos. Só que um daqueles homens se preocupou mais em agradecer ao Senhor pelo que fez, pelo que aconteceu com ele, do que mostrar aos outros a bênção que eles tinham recebido. Quantos, mas muitos que eu e você conhecemos, que vinham à igreja: eu vou fazer uma campanha, um propósito, eita glória, 7 passos para a vitória, e para Deus me dar um carro. E aí Deus vai e abençoa aquela pessoa com um carro, a pessoa nunca mais aparece. Eu vou orar para Deus me abençoar com uma família, aquela pessoa casa e nunca mais aparece. Eu vou orar para Deus restaurar o meu casamento, o casamento é restaurado, a pessoa nunca mais aparece. Para o marido parar de beber e começar a vir para a igreja, o marido para de beber e nunca mais vem para a igreja. Para a esposa ser uma esposa abençoada, a esposa se torna uma bênção e a pessoa nunca mais volta para a igreja. Quantas vezes nos deparamos com situações dessa forma, aonde pedimos e clamamos ao Senhor, pedimos para Deus restaurar, para Deus renovar, para Deus mudar, para Deus abrir a porta, para Deus fazer isso, fazer aquilo, e quando a bênção chega, a gente abandona. Por quê? Porque eu já tive aquilo que eu queria. Aquele homem retorna para falar com Jesus. O regresso daquele homem nos ensina coisas fantásticas. A primeira coisa que ele faz, ele se lança aos pés do Senhor. A Bíblia é bem clara quando diz que aquele homem se lança aos pés do Senhor, ele se prostra aos pés do Senhor.
começa a adorar a Deus ali, aos pés de Jesus, ele confessa publicamente ao Senhor, porque ele está ali adorando ao único que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Ele está aos pés de Jesus, ele se lança, ele abre o seu coração, ele não está nem aí se ele é samaritano, se ele não é, se ele é judeu, se ele não é, ele não está nem aí. Ele se lança aos pés do Senhor, porque maior é o que o une agora do que aquilo que o separa. Maior é Cristo que une ele a Deus do que o ser samaritano que o separa dos outros judeus. Aquilo que aquele homem estava demonstrando diante do Senhor se chama gratidão. Existem coisas terríveis na humanidade, só que uma das piores é você lidar com uma pessoa ingrata. Um dia eu morava com a minha mãe lá em Rolândia. Eu era apenas um Tiaguinho levado. Eu morava com a minha mãe e minha mãe foi viajar para casa da minha irmã e eu fiquei em casa sozinho. E eu tava, irmão, no azeite. Pensa um crente. Eu tava crente, irmão. Se eu cuspisse assim, nascia uma planta, de tão crente que eu tava. De repente passa uma senhora com um carrinho de mão, uma carriola, na frente de casa. Uma senhora bem humilde. Aí ela chega, bate palma. Tinha uma, antigamente, ainda tem até hoje, mas antigamente tinha mais, aquelas camas que tinha grade. Era grade e você colocava o colchão. E aí minha mãe tinha comprado uma cama nova pra mim. E aí colocou a grade assim, do lado de fora da casa, assim só. A gente ia tacar fogo, ia botar pra fora. Aquela senhora falou assim: moço, você está vendendo essa grade? Aí eu falei: por que, senhora? Não, porque lá em casa eu tenho 3 crianças e eu estou montando uma cama. Aí eu já consegui uma coisinha com o outro, e eu estou montando uma cama para essas crianças não dormir mais no chão. Aquilo cortou meu coração, e eu duro como pedra. Ah, senhora, fala o seguinte, passa daqui uns 10 minutos aqui que eu vou dar um negócio para a senhora. Ô, irmão, tava crente, irmão, coração aberto, sabe? Fui lá dentro, desparafusei toda a minha cama novinha. Fazia uma semana que eu tava com a cama. Desparafusei a cama inteirinha. Eu dei minha cama nova para aquela mulher. Entreguei aquela cama assim, ó, para ela. Ela pegou, colocou no carrinho. Ela virou para mim e falou assim: moço, você não tem um colchão? Eu falei: Deus, até um colchão. Eu falei: vai o colchão também. Eu tava crente, irmão, exalando amor pela vida dos outros. Peguei o colchão e dei o colchão para essa mulher. Todo alegre, eu fiz a obra do Senhor. Deus usou a minha vida para abençoar a vida de alguém. Aquela mulher infeliz colocou o colchão em cima da carriola, virou as costas e foi embora. Nenhum obrigado aquela mulher falou para mim. Nenhum obrigado. Ela não virou para mim e falou assim: ô, valeu, hein? Nem isso. Aquela infeliz colocou o colchão em cima do carriola e virou as costas e foi embora. E eu fiquei no portão olhando, fui pensando: minha cama está indo embora. E a mulher nem falou obrigado. Eu fui para dentro de casa. Minha senhora estava na cozinha, assim, na mesa, fazendo uns negócios, estudando. Peguei a caneta, eu chegava, tremia de raiva daquela mulher. Eu tremia. Eu larguei a caneta, falei: eu vou tomar banho, de tanta raiva que eu tava. Entrei no banheiro para tomar banho, e eu quieto, né, assim, pensando comigo. E entrei para tomar banho, dentro do banheiro eu não aguentei. Aí começou eu, em toda a minha autossuficiência, a reclamar com Deus. Tá louco? Onde já se viu? Essa mulher vai queimar no fogo do inferno. Mulher ingrata da bexiga. Eu dei a minha cama para ela, minha cama novinha. O máximo que essa miserável ia conseguir ia ser um pedaço de cama. Pedaços, ela nunca ia conseguir uma cama nova. E eu dei essa cama. E comecei, irmãos, todo na razão, falando com Deus. Eu dei essa cama para essa mulher. Quem ela pensa que ela é? Que ela seja amaldiçoada. E comecei, irmão. Eu estava muito bravo. Quando eu terminei, assim, eu já não aguentava mais falar. Eu ouvi Deus falando comigo: por que você está bravo? Você é assim?
E aí eu comecei a pensar em tantas coisas que Deus estava abençoando a minha vida, e eu não tinha a capacidade de pelo menos dizer obrigado, Senhor. Quando Deus me abençoava com alguma coisa, a primeira coisa que eu fazia era mostrar para os outros: que Deus me deu. Estou em intimidade com Jeová, irmão. Eu só não usava a frase que o Márcio usa, a frase: eu sou dizimista, irmão. Estou em intimidade com Jeová. Aqui, ó o que Deus me deu. Olha o tenisão top que Deus me deu. Olha a chuteira pá. Chegava no campo, irmão, grandão. Chuteira nova, acabei de ganhar, irmão, novinha, lançamento. E Deus começou a mostrar esses momentos para mim. Lembra quando eu te dei isso? O que você fez? Você foi para a rua para mostrar para os outros. Quando eu te dei isso, o que você fez? Você postou no Facebook para todo mundo ver. Quando eu te dei isso, o que você fez? Você virou as costas e foi gastar. E foi colocando, irmão. Pensa, a cama já tinha ficado de longe. Eu já nem estava mais lembrando da cama. O problema da cama era a cama era o pior, era o menor dos meus problemas naquele momento. E Deus começou a trazer ao meu coração: tá vendo isso aqui? O que você fez quando eu te dei? Você fez isso. Assim, mas veio ao meu coração pelo menos umas 10 situações. E ao final delas, Deus ministrou no meu coração: em nenhuma delas você agradeceu. E por que você está bravo com a mulher? Você não sabe se essa mulher agradeceu a mim? Sabe por que você está bravo? Porque você queria o crédito para você. Você queria que ela voltasse e falasse assim: moço, não tem homem nessa terra mais amoroso que você. Não tem pessoa nesse mundo com um coração tão bondoso quanto o seu. Era isso que você esperava. E eu falei: é verdade. Eu esperava o reconhecimento. Eu esperava que a pessoa chegasse em mim e falasse: olha, se não fosse você, isso não teria acontecido na minha vida. Tá vendo? Obrigado, irmão, que isso? Não é nada. Era isso que eu esperava. E Deus naquele dia moeu eu dentro do banheiro. Aqueles homens, quando eles recebem a bênção do Senhor, eles vão para suas famílias, eles vão para suas casas, eles vão para os seus amigos, eles vão para as redes sociais da época. As redes sociais possivelmente devia ser um poço, né, onde eles iam tirar água e ficava ali trocando uma ideia. Eles foram mostrar para os outros o que Deus havia feito. Só que mostrar o que Deus fez é diferente de agradecer a Deus pelo que Ele fez. A sua família está de pé porque Deus sustenta a sua casa. Os seus filhos estão saudáveis porque é Deus que sustenta a sua família. Você está com um emprego porque é Deus que sustenta você. Você está sem um emprego é porque Deus sustenta você. A sua empresa fechou porque Deus sustenta você. A sua empresa não fechou porque é Deus que sustenta você. O fato de ter acontecido ou não muda o caráter de Deus. Deus não ficou mais santo ou menos santo porque só o samaritano voltou para agradecer, não. A diferença não foi em Deus, a diferença foi no samaritano. Porque ele não foi só curado, ele foi salvo. Porque o versículo 19, Jesus vai dizer: levante-se e vá. Porque levante-se, aquele homem ainda estava ajoelhado, ele ainda estava prostrado diante do Senhor. Jesus diz para ele: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Ele recebeu muito mais do que um milagre. Ele recebeu a salvação. Ele recebeu muito mais do que a cura. Aquele homem foi salvo, a vida dele foi transformada. Ele poderia voltar e se encontrar com aqueles 10 leprosos de novo e dizer para eles: ei, eu estou curado. Eles falaram: mas nós também, a gente também está curado. Aí ele fala: mas eu tenho algo que transformou a minha vida. Não só o meu corpo físico, transformou o meu coração, transformou a minha vida para a eternidade. Jesus me salvou, Ele me arrancou do inferno, Ele me arrancou das garras do diabo. E agora eu sou uma nova criatura, porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
Eu sou uma nova criatura, o Senhor moldou a minha vida. Os 10 leprosos poderiam ter a cura, mas só um tinha a salvação. Os 10 leprosos tinham um milagre, mas só um tinha a paz que excede todo entendimento. Os 10 estavam curados, mas só um teve a renovação de vida. Só um poderia dizer: eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Porque os 10, quando clamaram por Jesus, eles estavam de longe. A Bíblia diz que eles estavam de longe. Só que quando esse homem volta curado, ele se prostra aos pés de Jesus. Ele tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Ele tem um encontro direto, objetivo com o Senhor. Ele não está mais de longe. Ele não está mais gritando de longe. Ele está sussurrando aos pés do Salvador. Ele não está mais de longe, se esperneando, quase sem voz para conseguir chamar a atenção do Mestre. Ele está ali sendo consolado pelo Senhor. Jesus está dizendo para ele: levante-se, a sua fé te salvou. Você não está só curado, você está salvo. Você não está só curado, você está transformado. A sua vida está transformada. Você é uma nova criatura. Você anda agora em novidade de vida. Aquele homem se levantou e Jesus transformou a vida dele. Jesus transformou a história dele. Aquele homem, ele não estava mais preocupado com o milagre. Aquele homem se preocupou mais em agradecer ao dono do milagre do que propriamente ao milagre que ele havia recebido. Jesus não transformou só o corpo físico dele, mas transformou toda a sua história. Jesus transformou a casa daquele homem, porque possivelmente a casa daquele homem foi impactada através dessa ação de Jesus. Não só pelo milagre, porque muitos ali que foram curados possivelmente voltaram para suas vidas normais. Muitos ali que foram curados voltaram às suas vidas corriqueiras. Voltaram a fazer o que faziam. Voltaram a estar onde sempre estiveram. Não se preocupando mais se estavam leprosos ou não, porque agora já estavam curados. Quantas vezes a gente vem à igreja, se lança aos pés do Senhor, Deus abençoa as nossas vidas em alguma área, nós então viramos as costas e voltamos para a velha vida que nós tínhamos. E nessa noite eu creio que Jesus, Ele quer te dar mais do que um milagre. Jesus, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer transformar a tua história, quer transformar a tua empresa, o teu trabalho, Ele quer transformar você. Jesus quer mais do que te dar um emprego, irmão. Jesus quer te dar o descanso que só tem nele. Jesus quer mais do que te dar os R$600 do governo, que é bênção, tá? Não estou dizendo que é maldição não, senão daqui a pouco vai sair: pastor falou que pegar dinheiro do governo é de diabo, irmão. Não diz nada disso, irmão. Você fez o cadastro, amém, veio para você, amém, glória a Deus, você benção a sua vida. Jesus quer dar para você muito mais do que 3 meses, um assistencialismo de 3 meses. Jesus quer dar para você uma vida eterna de salvação, de transformação, de renovo, de vida. Algo que vai alegrar o seu coração, que vai transformar a sua casa. Toda a sua casa, toda a sua família vai ser impactada por aquilo que Jesus está fazendo através de você. Porque aquele leproso impactou possivelmente toda uma nação. Aquele leproso possivelmente impactou toda a casa dele, toda a família dele. Porque ele estava muito mais do que curado. Ele estava convertido. Ele estava salvo. Ele era uma pessoa diferente. E eu creio que nessa noite Jesus quer dar muito mais do que um milagre para você. Você está precisando de um milagre? Amém, irmão. Vamos orar. Coloca diante do Senhor. Faz como aqueles leprosos. Começa a falar para Jesus: Jesus, eu estou precisando de um milagre. Jesus, eu estou precisando de uma porta de emprego aberta. Jesus, eu estou precisando de um renovo. Jesus, eu estou precisando de uma cura, uma transformação. Jesus, meu casamento está indo para o buraco. A minha empresa está indo para o buraco. O meu trabalho está indo para o buraco. Meu ministério está indo para o buraco. Eu preciso de um milagre. Coloque diante do Senhor o que você precisa, mas saiba que maior é o Deus do milagre do que aquilo que Ele pode fazer, do que aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Maior é o Deus da bênção do que a bênção que você vai receber.
Porque quando esse milagre chegar na sua vida, a gratidão vai brotar no seu coração. E você vai entender que Jesus, Ele pode fazer muito além do que isso que você está pedindo. Muito além do que isso que você precisa. Porque não é isso que você precisa que vai limitar o poder de Deus na sua vida. Porque você não está aqui só para Jesus te abençoar. Você está aqui porque um dia Jesus te resgatou. Você está aqui porque um dia Jesus te tirou da lama do pecado, te tirou da prostituição, das drogas, do álcool, do tráfico, do crime, te tirou de tanto lugar, te tirou do quarto escuro da sua casa, te tirou daquela depressão, te tirou daquele abandono, daquela frustração que você tinha. Jesus te tirou de lá para colocar você assentado num lugar onde você possa dizer Pai, e Ele diga filho, pode falar, vamos ter uma conversa eu e você, num lugar onde você não precisa mais ficar gritando no meio da multidão, porque agora você está aos pés do Senhor, você está aos pés de Jesus, e você fala e Ele sussurra no seu ouvido. Você tem a sua experiência com Ele, onde Ele vem e fala com você, e você fala com Ele, e você é renovado, você é transformado, você é restaurado. Um milagre acontece na sua vida. Você vem e agradece ao Senhor, você abre o seu coração, a sua vida é transformada. E aí você fala, agora eu estou pronto para ir para a próxima. E aí como se fosse um videogame, você vai subindo de nível, e aí você passa para o outro nível, e passa para o outro, e passa para o outro, e vai subindo, e vai estando cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais perto de Jesus. E Jesus fala com você e você ouve a Ele. Jesus fala com você e você ouve aquela voz mansa e suave que penetra no mais profundo da sua alma, aonde você abre o seu coração, você chora ali no seu quarto, onde você rasga todo o seu coração diante do Senhor e fala, Jesus, eu estou assim, ó. Ele fala, vem cá que eu vou transformar o seu coração. Vem cá que eu vou tirar essa dor que você está sentindo. Vem cá que eu vou transformar isso aqui em você. Ontem até, enquanto eu estava conversando com o Maurílio, a gente estava falando assim, não é a roupa que você usa que vai mostrar se você é um cristão ou não. É a conduta que você tem diante das outras pessoas. Porque a diferença entre um cristão e um não cristão é que quando o cristão ele cai, ele sabe para onde ele vai. Ele corre até os pés do Senhor e diz, Senhor, eu pequei contra o Senhor, como aquele filho pródigo. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, me perdoa, me aceita de volta. O Pai então vem sem julgá-lo, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí quando era para a ira de Deus repousar sobre nós, aquilo já foi repousado sobre Jesus, e Jesus advoga a nossa causa. Jesus ele vai e fala com Deus a nosso favor. Ele está ali diante do Senhor, diante de Deus Pai, a nosso favor. Quando nós clamamos a Ele, dizemos, Senhor, perdoa o nosso coração, perdoa a minha falha. Eu errei sim, Senhor, mas eu sou pecador e eu sem Ti eu não consigo. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu necessito de que o Senhor conduza os meus passos, conduza os meus caminhos. E aí o Senhor conduz os nossos passos e diz para nós, como disse para aquele leproso, levante-se, a sua fé te salvou. Que nessa noite você possa ouvir a voz do Senhor dizendo para você, levante-se, a sua fé te salvou. No processo, todo mundo que pula do processo, que se ausenta do processo, não está pronto para viver o sobrenatural. Se aqueles leprosos tivessem questionado a Jesus, por que o Senhor não nos cura antes de a gente ir lá falar com o sacerdote? Eu só vou se o Senhor me curar. Se o Senhor me curar primeiro eu vou, se não, não. Se eles tivessem se ausentado do processo, eles não teriam sido curados. E um deles recebeu mais do que a cura, ele recebeu a salvação. Jesus quer muito mais do que mudar um dia na sua semana. Jesus quer muito mais do que mudar o seu bom humor. Jesus quer mudar a sua história. Assim como Ele mudou a história daquele samaritano, a história daquele leproso que voltou para agradecer ao Senhor e depositou aos pés do Senhor ali tudo que ele tinha, que era a adoração sincera e genuína do seu coração. Que eu e você possamos ser assim.
sobrevivemos a 50 dias dessa crise, que possamos voltar aos pés do Senhor e possamos dizer a Ele: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor guardou a nossa casa, o Senhor sustentou a nossa família. Você não passou fome. Ah, pastor, mas eu perdi o emprego. Sim, mas é Deus que sustenta você. Uma porta de emprego vai abrir, e se não abrir, Deus vai mandar alguém lá na sua casa para abençoar você. Porque se o Senhor foi quem te deu a direção, o Senhor é quem te dá os recursos para caminhar nesse percurso. Se foi Deus que disse para você: vai, então vá, porque o milagre vai acontecer no caminho, o milagre vai acontecer no percurso. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Deus tem muito mais para transformar a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua profissão. Deus tem muito mais para fazer, assim como tinha para fazer na vida daquele samaritano. Deus tem para fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com você.